Olá, amigos, que todos tenham um dia feliz, na graça e na paz de Jesus. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 18 de outubro, a lição 4, ela tem como título Das Profundezas da Terra. A lição de hoje ela está baseada no livro de Salmo, no capítulo 71. E aqui Davi quis dizer que ele pediu a Deus que o tirasse, das profundezas da terra. Mas o que quer dizer isto? Isso aí está no versículo 20. E o que quer dizer isto? Aqui Davi ele está pedindo para Deus que o ressuscitasse, o tirasse, da sepultura na segunda vinda de Jesus. Vejam que ele estava no Antigo Testamento e ele já previa a vinda de Jesus e já previa a sua segunda vinda. E era isto que realmente Davi estava falando. E nesse Salmo 71, Davi estava assim na sua velhice, ele estava um pouco assim deprimido, pedindo assim socorro para Deus, onde ele estava assim meio a provações, mesmo na velhice, e ele buscava consolo e esperança no Criador do Universo, onde no final da vida ele estava assim muito cercado assim por inimigos, que um dos inimigos era seu próprio filho chamado Absalão. E mesmo ele estando na terceira idade, ele não perdeu a fé e a esperança e a confiança em Deus. Ele até lembra como Deus tinha cuidado dele no passado, desde o seu nascimento, na sua juventude, e até mesmo afirma que Deus o havia tirado do ventre de sua mãe, que está lá em Salmo 71, versículo 6. Ele menciona que Deus o havia ensinado desde a sua mocidade, que está lá no Salmo 71, versículo 17. O que nós temos que entender é que a nossa vida ela é composta por três fases: a infância, a fase adulta e a velhice. E em cada uma delas que nós passamos, por assim experiências diferentes, em cada fase, mas a última sempre corresponde, no caso da velhice, como o que nós vivemos nas primeiras duas fases, ou seja, na juventude, na infância. E o nosso estilo de vida hoje é o que vai definir a nossa velhice amanhã. O idoso Davi, ele atingiu o ápice da vida, com esperança, usando a sua experiência e sabedoria para instruir assim os mais jovens, dar conselhos. E a sua oração que ele faz aqui nesse Salmo 71 corresponde ao resultado de uma vida que desde a mocidade ele sempre obteve fé e confiança em Deus. E tudo em meio às atribulações e lutas contra os inimigos, isto desde a mocidade. Mas a preocupação de um cristão, quando ele chega à velhice, é relacionado à preocupação da salvação. E Davi não era diferente, Ele estava assim esperançoso quanto à sua ressurreição, porque a morte ele estava chegando, devido a estar bastante velho. E nesse salmo dá para ver que os reveses da idade avançada de Davi estava o afligindo, estava trazendo preocupações para ele, dele chegar a clamar a Deus. E ele diz para Deus o seguinte: não me rejeites na minha velhice, que está lá no Salmo 71, versículo 9. Davi estava com temores assim pessoais,
devido aos inimigos declarados estarem perseguindo a ele, que o deixava assim bastante angustiado. Mas mesmo assim, diante dessas angústias e aflições, ele tinha bastante fé e esperança, porque ele permanecia em Deus. E ele fala ainda que Deus era a rocha habitável para ele. E com toda certeza que Deus era essa rocha e fortaleza, o salmista suplicou. Veja o que ele diz no Salmo 71. Olha o que ele diz: "Se tu para mim uma rocha habitável, em que eu sempre possa me refugiar." Isto ele falando para Deus. "Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças. Não me desampares." E ainda ele continuou assim com palavras assim bastante lindas e fortes. "Tu que me fizeste passar muitas vezes e duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra de novo me farás subir." Está lá em Salmos, no capítulo 71, versículos 3, 9, 12 e 20. E aqui esta última expressão de Davi é clara, que ele está fazendo assim, uma alusão à sua ressurreição futura, que ele diz ali, ó, "das profundezas da terra de novo me fará subir." Ou seja, ele estava na sepultura e Deus iria ressuscitá-lo na segunda vinda de Jesus. E ele o acordaria do seu sono da morte, porque a morte ela é um sono, onde nós vemos que a sepultura alcança todas as pessoas da face da terra, sejam justos, pessoas boas ou pessoas ímpias ou más. E quando chega a velhice, nós estamos caminhando para a sepultura, todos. Porém, a morte para o crente, ela não é o fim da vida, mas é o início assim, de uma plena e sublime, esperançosa e eterna comunhão com Deus. Que nós esperamos realmente que Jesus volte logo, que ele possa ressuscitar a todos que naquele momento estiverem mortos. Talvez nós sejamos mortos, ou nossos entes queridos que já se foram. Essa é a esperança de cada cristão. E o Salmo 71 de Davi deve ser um ânimo e esperança para todos nós hoje, principalmente aqueles que estão encaminhando, para a velhice, principalmente pessoas que estão cheias assim, de problemas, não só problemas fora da sua vida, mas também problemas de doenças e outras coisas mais, e até mesmo, às vezes, até inimigos também na sua velhice, que pode ser pessoas até da própria família, seus filhos, talvez sua esposa, que está te perseguindo por você ser cristão. E ali, quando acontece isto, nós parecemos que nós estamos sendo sepultados vivos, de tantas perseguições que nós temos. Mas nós temos um grandioso Deus, que não nos abandonará, principalmente aqueles que estão comprometidos com Ele, Jesus, e que nas provações Ele estará sempre para nos ajudar. E nessas aflições também ela é um aprendizado para todos nós, se for enfrentada junto com o Criador do Universo, mesmo na velhice, porque nós sairemos mais fortes, com mais fé, esperançosos, para a espera daquela manhã radiosa em que Cristo voltará, que está em breve. Os sinais da volta de Jesus estão bem claros para todos nós. E mesmo que haja morte nesse percurso, este Salmo 71 aponta para a segunda vinda de Jesus,
onde todas as sepulturas se abrirão e o nosso Salvador Jesus ressuscitará todos aqueles que acreditaram em Cristo, que deram a sua vida na fé no Salvador e Senhor, e Ele os tirará das profundezas da terra, como Davi menciona nesse Salmo 71, e que Deus o fará viver a todas as pessoas. E no final, o que importa é que todos nós possamos estar comprometidos com o Senhor Jesus, e seja qual for a situação, nós estaremos lá naquele dia, naquela manhã radiosa para ser ressuscitado. E Ele, Deus, se importa com cada um de nós. E no final das contas, nossa esperança não se encontra nesta vida, neste mundo, nem nas coisas materiais. O verdadeiro cristão não se preocupa com as coisas materiais, e sim com a salvação dele. Porque na vida futura, nós estaremos ao lado de Jesus, sabe aonde, meus amigos? Nas mansões celestiais. Por isso que Deus, através do Espírito Santo, Ele tem falado com todas as pessoas. Tem falado com você, meu amigo, minha amiga, para que você aceite a Jesus como Salvador. E com isto, Ele quer dar esse presente para você, meu amigo, minha amiga, que chama-se salvação. E com isto, nessa segunda vinda, Ele quer te levar para as mansões celestiais, no lugar onde não haja mais dor, não haja mais morte. E lá você terá paz. E sabe por que Jesus quer fazer isso com você, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.